Bom, galera, eu vou experimentar uma nova forma de fazer a resolução dos exercícios com vocês. Ao invés de ir pro quadro, eu vou fazer no caderno e vocês vão acompanhando aí pelo vídeo, certo? Esse exemplo que eu escolhi, ele fala sobre força de arrasto e velocidade terminal, é o conteúdo que a gente está abordando agora, e ele diz o seguinte: uma gota de chuva de raio de 1,5 milímetros cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente C da gota é 0,6, coeficiente de arrasto, tá, gente? Lembra que ele é unidimensional. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa específica da água é de 1.000 kg por metros cúbicos e a massa específica do ar é de 1,2 kg por metros cúbicos. Determine a velocidade terminal da gota, certo? Então, para a gente calcular a velocidade terminal da gota, tá aqui, eu já tirei todos os dados, né? O raio é 1,5 milímetros, a altura da qual ela cai é 1.200 metros, coeficiente de arrasto de 0,6. Massa específica da água, 1.000 kg por metros cúbicos. Massa específica do ar, 1,2 kg por metros cúbicos. E ele quer saber qual a velocidade terminal dessa gota, certo? Então, bora lá. Velocidade terminal é igual a raiz de 2 vezes a força gravitacional dividido pelo coeficiente, vezes a massa específica do fluido, que no nosso caso é o ar, vezes a área da seção reta. Então, a força gravitacional aqui da gota vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. A gente tem a massa dessa gota? Não temos, né? O exercício não deu pra gente. Mas o que o exercício falou pra gente? O exercício falou pra gente que a massa específica da água é 1.000. E eu sei que massa específica é igual a massa sobre o volume, certo? Então, eu posso calcular a massa da água só multiplicando o volume pela massa específica, volume vezes a massa específica da água, certo? Então, vou calcular aqui embaixo para vocês, volume vezes a massa específica da água. Vamos calcular aqui. A massa de água, então, vai ser igual ao volume dela. Qual que é o volume? Não é uma gota que tem um raio de 1,5 milímetros? Então, isso aqui vai ser 4 πr ao cubo sobre 3, que é o volume de uma esfera, né? O exercício frisa bem que ela permanece esférica durante toda a queda, vezes a massa específica da água, certo? Então, vamos calcular isso aqui. A massa de água vai ser 4 vezes 3,14 vezes R ao cubo. R não é 1,5 milímetro, então é 1,5 vezes 10 a menos 3, né, que é o prefixo mili, ao cubo. Vezes a massa específica da água, que é 1.000. 1.000 eu posso colocar simplesmente 10 ao cubo? Não posso? Já fica mais rápido. Quilogramas por metros cúbicos. Então, isso aqui é 10 ao cubo. 1.000 dividido por 3. Ok? Então, a minha massa de água, vou colocar o CM maior aqui. Minha massa de água vai ser, vamos fazer essa continha aqui na calculadora bem rapidinho. 1,5 ao cubo vezes 3,14 vezes 4 dividido por 3. Isso aqui vai dar 14,13, desculpa. 14,13 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo vai ficar 10 a menos 9 vezes o 10 ao cubo. Então, a massa da gota de água é 14,13 vezes 10 elevado a menos 6, porque eu conservo a base e somos expoentes. Menos 9 mais 3, menos 6 quilogramas, certo? Então, essa é a massa de água. Agora, eu posso calcular a força gravitacional. Força gravitacional, aqui vai ser o quê?
massa de água vezes a aceleração da gravidade. Então, vai ser 14,13 vezes 10 a menos 6, que multiplica a aceleração da gravidade, que é 9,8. 14,13 vezes 9,8 vai dar 138,474 vezes 10 vezes 10 a menos 6 newtons, né? Que é a força gravitacional. Esse aqui é o valor da força gravitacional. Outra coisa que eu preciso encontrar também é a área da seção reta dessa gota. A área da seção reta dessa gota vai ser a área da seção reta da esfera, que é πr ao quadrado. Então, é 3,14 vezes o raio. O raio é 1,5 milímetros. 1,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, para me dar o resultado em metros. Então, isso aqui vai ficar 1,5 ao quadrado vezes 3,14. Isso aqui vai dar 7,065 vezes 10 elevado a 2 vezes menos 3 vai dar menos 6 metros quadrados. Opa, já tenho a força gravitacional e já tenho a área. Agora, eu posso substituir nessa fórmula aqui em cima, que me dá a velocidade terminal. Essa fórmula aqui, certo? Então, vamos substituir os valores nela. Velocidade terminal vai ser igual a raiz de 2 vezes força gravitacional dividido por coeficiente de arrasto, massa específica do ar, vezes a área da seção reta. Tudo isso nós já calculamos, então agora é só substituir. Raiz de 2 vezes a força gravitacional, que me deu 138,474 vezes 10 a menos 6, dividido pelo coeficiente C, que é 0,6, né? 0,6 vezes massa específica do ar, que é 1,2, vezes a área da seção reta da esfera, que vai dar 7,065 vezes 10 a menos 6. Opa, vocês viram que tem 10 a menos 6 em cima e embaixo, então a gente pode cortar, cancela eles, faz a divisão e tira a raiz. Vamos encontrar o valor da nossa velocidade terminal. Quanto vai dar isso aqui? 2 vezes 138,474 dividido por 0,6 vezes 1,2 vezes 7,065. Fiz essa divisão, agora eu venho aqui e tiro a raiz quadrada desse último resultado. Dá 7,38, mais ou menos, né? Então, a velocidade terminal dessa gota é de 7,38 metros por segundo. Isso aqui em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Isso aqui vai ser aproximadamente 26,6 quilômetros por hora, a velocidade terminal da gota em metros por segundo e em quilômetros por hora, certo? A letra B pede pra gente, letra B, qual seria a velocidade da gota imediatamente antes do impacto com o chão se não existisse a força de atrito? Ou, desculpa, se não existisse a força de arrasto. Então, vamos lá para a letra B. A gente sabe que essa gota caiu de uma altura de 1.200, aqui, ó, 1.200 metros. E ela chega, esse aqui é o Y inicial, ela chega até a altura final dela, que é 0 metros, chega até o chão. E ela caiu, né? Então, a velocidade inicial dela é 0. O exercício me pergunta qual seria a velocidade final dessa gota se não existisse a força de arrasto. Podia aplicar Torricelli direto, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura ΔY. Ok, meu ΔY vai ser o Y final menos o Y inicial. O
meu y final é 0, menos o inicial, que é 1.200 metros. Então, isso aqui fica menos 1.200 metros, ok? Agora, eu substituo os valores aqui. Minha velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, né? Ela cai, então é 0 essa velocidade inicial, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o ΔY, que é menos 1.200, certo? Então, menos do 1.200 com esse menos aqui fica mais 1.200. Então, essa velocidade aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 1.200, certo? Velocidade final dessa gota, se não existisse resistência do ar. Raiz quadrada, abre parêntese, de 2 vezes 9,8 vezes 1.200. Fecha parênteses, dá igual 153,36 metros por segundo, vezes 3,6, ela chegaria a 552, aproximadamente, quilômetros por hora. Não seria seguro, portanto, caminhar na chuva, não é isso?